Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Suno Research, do canal do Suno Notícias. Eu sou Carlos Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e hoje vamos comentar um pouco mais, vamos entender um pouco mais sobre os resultados das empresas no primeiro trimestre de 2021. Estamos no meio da divulgação dos resultados das empresas cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo e para comentar, para entender um pouco melhor como está indo esse primeiro trimestre de 2021 e para onde irá, né? O que esperar dos resultados que estão faltando e do trimestre que virá, né? Do segundo trimestre desse ano, convidamos o Pedro Serra, que é gerente de research da corretora Ativa lá do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Pedro, e muito obrigado por estar conosco hoje. Oi, Carlos, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer. Prazer todo nosso. Então vamos aqui, ó, Pedro, estamos no meio desta divulgação de resultados, já muitas grandes empresas divulgaram os números, Itaú divulgou os números, né, a Vale divulgou os números, o Via Varejo também, entre a Eletrobras, né, entre outras. Qual é a opinião de vocês aí na Ativa sobre esse primeiro trimestre e o que esperar também do que falta, né, das empresas que ainda não publicaram seus resultados? Legal. O primeiro tri tem sido um trimestre interessante, né? A gente está pegando um pouco da transição, assim, digamos assim, das empresas que estavam se beneficiando um pouco com a pandemia, digamos assim, tipo varejo online, começando aí mais para as empresas, começando a aparecer mais essas empresas agora que vão se beneficiar do fim da pandemia, com o início da vacinação. Então tem alguns sinais ali interessantes que a gente consegue observar dessas mudanças, algumas características. Aí, assim, e tem obviamente as commodities que estão aí voando, né? Mas vamos começar por bancos, né? Você citou ali o Itaú. A gente tem visto, né? A gente desde o início da pandemia lá atrás, os bancos eles subiram muito o nível de provisionamento, né? Eles fizeram um colchão muito grande para se proteger durante a pandemia. E era já esperado um pouco pelo mercado que a partir desse ano começasse a reduzir essas provisões, né? E isso tem acontecido. Obviamente que ainda tem, digamos assim, alguns riscos aí pela frente, mas ao longo do ano a gente espera que realmente esse nível de provisionamento ele reduza e isso aumenta o lucro dos bancos, tá? Ao mesmo tempo, assim, que para os bancos o nível de ROI, que é uma métrica muito importante que o mercado olha bastante, não é mais aqueles 20 e alguma coisa por cento antes da pandemia, já está em torno de 18%, e é provável que fique por aí mesmo, tá? Então, assim, mas a princípio, assim, a tendência é interessante de crescimento de lucro, né? E para o ano a gente deve ter aí uma melhora gradual. Assim, a gente não está esperando aqui também, de um modo geral, um crescimento maravilhoso para o ano, não. A gente tem um crescimento gradual, assim, uma melhora, né? Não exatamente uma coisa assim para a gente comemorar, soltar champanhe, nada. Agora, quais dos setores, né, das empresas que já publicaram seus balanços, você acha que foram as estrelas nesse primeiro trimestre de 2021? Commodities, bancos, serviços, varejo digital. Quem você acha que saiu por cima, dando volta por cima desse trimestre de 2021? Eu acho que sem dúvida ali commodities, principalmente a Vale, né, veio com um trimestre maravilhoso. Provavelmente o segundo tri vai ser outro trimestre muito forte de novo. Então a gente tem ali celulose, cirurgia, mineração com um trimestre muito forte, muito puxado pela China, né? Então assim, a gente ainda tem um nível de minério de ferro ali batendo $200 agora aqui no segundo tri, indica já que o segundo tri vai ser um trimestre forte de novo. O nível de volume bom também. Então assim, provavelmente a Vale deve entregar ali o guidance de volume para o ano, com um nível de câmbio e de preço de minério muito, muito elevado. Isso é bom para a Vale. Eu acho que ali a celulose também, a gente parecido também, o nível de celulose muito bom, já vem tendo reajustes ali desde o final do ano passado para cá. Também numa toada parecida, a alavancagem caindo um pouquinho. Então, acho que as grandes estrelas estão ali para commodities, né? Essas commodities. E aí, acho que varejo digital ainda está muito forte, né? Você tem um resultado extremamente forte. O que se viu, obviamente, na pandemia, né? Muito se falou naquela época, assim, a aceleração de hábitos, né, das pessoas cada vez mais usar o meio digital, isso realmente aconteceu, né? Por exemplo, antes da pandemia se comprava muito pouco ração para o seu cachorro, e aí de repente teve a pandemia, as pessoas começaram a comprar ração para o seu cachorro. E talvez eventualmente a pessoa gostou dessa experiência, viu que é tranquilo, entrega rápido, funciona. Esse é um hábito que fica, obviamente, mas a gente vê assim que esse movimento forte de crescimento do online ele tende a acomodar ao longo do ano, até porque a gente tem uma
uma base de comparação muito forte, né? 2020 foi muito forte, 2021 deve ter uma comparação ainda mais difícil. Mas, sem dúvida, para mim, a estrela é, sem dúvida, commodities, o varejo online ali também muito forte. Eu até diria que o varejo físico, ainda com uma imagem difícil, mas com sinais de recuperação. A gente está aqui falando hoje, mas não temos ainda os resultados divulgados das principais varejistas, mas provavelmente elas devem mostrar já uma melhora ali de fluxo de pessoas, né, de semi-sorteio e tudo mais. E aí isso provavelmente deve ser uma tendência para o ano. A gente até prefere, assim, aqui na Ativa, as empresas mais do varejo físico, né, que estão pegando essa retomada. Claro que depende da vacinação e tudo mais, mas a tendência é bem interessante. Acho que os principais destaques, eu diria que são esses, do lado positivo, né? Até teve outros resultados que foi mais em linha, mas aí talvez um outro mais específico, posso citar aqui, por exemplo, a BR Distribuidora, veio com um resultado em linha com o que a gente esperava de um modo geral, só que a gente esperava já um resultado melhor, e o mercado gostou bastante, porque na parte de despesas ali foi muito bom, né? A gente tinha uma visão de que em receita ainda ia ter algumas dificuldades, e realmente está tendo. O ciclo Otto ali, que é a gasolina e álcool, ainda não está como era antes da pandemia, mas o controle de despesas da BR Distribuidora, que faz parte da tese de investimentos ali, está vendo muito bem. Né? Então, acho que isso é importante, é um resultado que confirma um pouco a tese de investimentos de muitos investidores que estão posicionados em BR Distribuidora. E você tem um novo CEO lá, né? Teve o call dele, enfim, acho que foi um resultado interessante também. Outro resultado que eu acho que foi interessante, o resultado de Redditor. Na verdade, assim, quando a gente olha saúde, a gente teve da época da pandemia, né, embora seja contrassenso, a gente teve um nível de sinistralidade, né, de uso dos hospitais e de laboratórios mais baixo do que era. Meio esquisito isso, mas é verdade, porque a pessoa, quando você tem um hospital cheio de gente precisando de se tratar do coronavírus e tudo mais, é um procedimento ambulatorial, né? Você faz uns exames, você leva uma receita para casa e acabou. É muito mais barato do ponto de vista de custo, né, da utilização daquele equipamento, daquele hospital, do que internações, UTI e os procedimentos eletivos que foram adiados. Então, você tem aí, agora, para esse ano, a gente deve ter, na verdade, assim, uma foto de que, para plano de saúde, né, o nível estava muito bom em termos de sinistralidade baixa, e agora isso deve começar a mudar. Então, a Redditor começa a ganhar mais, né? Ela começa a ter um hospital mais cheio com os procedimentos eletivos, com os outros procedimentos que foram adiar. Por exemplo, uma cirurgia do joelho você não vai fazer no meio da pandemia, você joga isso para frente se você puder. E, obviamente, utiliza lá todo o centro cirúrgico, uma série de coisas. É mais caro, é mais rentável para a Redditor. Então, você vai ter um ano melhor ali, por exemplo. Isso é só para citar um exemplo, né? Acho que, de um modo geral, é isso, assim, de destaque, né? E ali, assim, do lado negativo, se a gente puder também puxar aqui, eu citaria ali as empresas de energia elétrica e geração, por conta do nível da hidrologia, né? O nível dos reservatórios estão baixos, então está afetando o resultado delas ali negativamente. É um resultado ainda que deixa a gente um pouco assim com o pé atrás, como é que vai ser para frente. A gente acabou de encerrar o período úmido, né, que eles chamam de chuvas, e foi uma média muito baixa de chuvas, e a gente vai entrar num período seco ali com nível de reservatórios baixo. Então, quer dizer, o despacho de termoelétrica deve ser um despacho alto para o ano. Bom para a Eneva, mas ruim para uma CESP, para uma S Brasil, por exemplo. E a gente pode falar um pouquinho da Petro. A Petro vai sair ainda, mas assim, a gente acha que o resultado do TRI vai refletir ainda a gestão do Castelo Branco, né, do CEO que saiu, mas deve ser um resultado bom. A parte operacional de produção já foi divulgada, foi mais ou menos em linha com o mercado esperava, e deve ser um resultado até razoável, assim, mas a parte que eu acho que o mercado vai ficar com mais atenção é na parte ali do refino, para ficar de olho na defasagem do preço da gasolina com o preço de mercado, né? Essa é uma questão que ficou foi muito discutida ali, justamente com o descontentamento do governo na hora da troca do CEO. O discurso era muito em cima dessa questão da política de preços dos combustíveis, e vamos ver como é que vai ser para frente. Vai ser a primeira call de resultados com o novo CEO, então acho que vai ser um resultado importante também.
Tá? Perfeito, perfeito. Agora, só para a gente terminar essa questão das commodities, eu queria te perguntar: a gente está vivendo um mini ciclo, mini boom, né, das commodities, Uhum. não só de petróleo, mas também de minério de ferro. A Vale teve resultados expressivos ao longo de todo 2020, agora também em 2021, a ação da Vale triplicou de valor, né, em cerca de um ano. Agora, esse ciclo, como todos os ciclos precedentes, vai acabar um dia. Um ciclo que, evidentemente, é inflado pelas políticas monetárias e fiscais muito expansionistas, feitas pelos americanos, pelos chineses, para tentar sair da crise o quanto mais rápido possível, que está levando a uma expansão da construção civil, né? Aqui no Brasil também, por sinal, não só lá fora, e uma alta na demanda, de fato, por commodities mundo afora. Você acha que a gente vai assistir ao longo desse ano, no final desse ano, em 2022, ou num tempo razoavelmente curto, ao fim desse ciclo das commodities, voltaremos aos patamares anteriores, ou esse impulso monetário e fiscal foi tamanho e a gente ainda vai vivenciar vários anos com essa alta expressiva no preço, nas cotações internacionais das commodities? Pois é, se você me perguntasse isso em novembro, dezembro, eu já dizia para você que no meio do ano que vem deve acomodar, deve estar mais. Mas não, né? Então a gente está vendo um cenário bem forte. Assim. O que eu tenho visto muito, assim, você citou um ponto muito importante da expansão monetária, né? Desse incentivo. Os Estados Unidos estão lá com um programa, não sei se isso ainda vai ser aprovado ou não, de investimento em infraestrutura. A China com a Rota da Seda e os estímulos todos lá dela e um crescimento grande ali no mercado de housing, né? Mas ao mesmo tempo as commodities subindo bastante, você começa a escutar chiadeiras do quanto é lado, né? Pessoas, construção civil aqui no Brasil querendo substituir, usar outros materiais e tudo mais, mas ainda não dá. Realmente não tem muito o que fazer. Aliás, setor de construção civil, a gente até, dos resultados, a gente está vendo já uma pressão de margem ali na margem bruta, por conta dos custos, vergalhão, cimento. Então, assim, eu acredito que para esse ano ainda vai ser um ano forte, tá? Assim, na minha visão é essa. A gente ainda tem uma toada muito grande. Eu tenho visto muito assim uma questão sobre descasamento entre oferta e demanda que a pandemia gerou, né? Países desenvolvidos que são demandantes de commodities já saindo da pandemia, já com vacinação mais avançada, tendo uma recuperação econômica, e os países ali mais historicamente mais ofertantes de commodities, né, os emergentes, ainda num passo atrás, e sofrendo algum tipo de questão na logística, ou qualquer que seja, e você tem aí um aparente descasamento de oferta e demanda, também não tem muita capacidade para entrar, né? Então, assim, parece realmente que você tem um aperto ali entre essa relação, e para esse ano deve ficar apertado ainda, deve ser um ano ainda muito forte. Legal, Assim, legal. eu acredito, então, assim, eu acreditava numa acomodação do minério para esse ano. Tudo indica que, assim, eu acho até que pode acomodar um pouco, melhorar, diminuir, mas ainda vai ser um ano muito forte. E celulose começa a entrar capacidade ano que vem. Então, talvez ali para o final do ano isso já comece a ter uma pressão de preço. Mas sem dúvida, assim, é difícil dizer se é um super. Se falam muito sobre super ciclo, né? É complicado. Assim, pode acontecer. A China, ela investindo bastante do jeito que ela é muito difícil a gente prever as coisas da China, né? Mas pode realmente acontecer. Tem elementos para isso, só que é difícil dizer agora. Assim, eu acredito que sem tantos investimentos, aí você está tendo lá também confusão China com a Austrália, uma série de elementos aí na mesa ali que dificulta um pouco a análise, mas assim, eu acho que ainda é um ano forte e eu acho que deve ter uma acomodação ali para o final do ano. Por enquanto, Perfeito. a previsão é essa. E essa questão das commodities também está puxando para cima a inflação. A gente está vendo inflação aqui no Brasil, né, especialmente de alimentos, mas não somente de alimentos. Lá fora, né, a notícia de hoje também, aqui nos Estados Unidos, a inflação nível mais alto dos últimos 26 anos. Qual é a sua opinião sobre esse impacto inflacionário nos resultados das empresas nos próximos semestres e também na economia como um todo? Porque, de fato, lembramos, a inflação reduz o poder de compra direto dos consumidores e acaba tendo também impacto nos resultados das empresas que nem sempre conseguem repassar essa alta para o produto final, né, para o preço final. Qual é a sua opinião, qual é a visão de vocês aí na Ativa sobre esta retomada da inflação a nível internacional? A gente acha que vai ser um ano, digamos assim, a gente vai ter uma força inflacionária. Não vai ter jeito. Né? Commodities, todas elas praticamente estão numa alta muito grande. Grãos, que a gente não falou muito, está apertando já. O resultado de BRF mostrou lá um aperto na margem bruta por conta de grãos.
saiu esses dias uma notícia sobre o USDA reforçando, que eles dão uma prévia, né, que vai ter agora a safra do hemisfério norte de milho e soja, e eles reforçando o nível do preço. Né? Então, vai ter um momento inflacionário mesmo, assim, não vai ter jeito. É um mundo um pouco mais inflacionário, pelo que eu estou vendo. A gente vê muita discussão sobre essa questão da globalização, né, dessas brigas comerciais, protecionismo. Isso gera custo, no final das contas. Né? Quando você globaliza mais, você consegue utilizar uma matriz de produção mais global. Então, você extrai do país que é mais barato ou do que o câmbio está mais favorável. Quando você diminui um pouco essa dinâmica, você gera custo marginal ali. Então, assim, para a gente, esse negócio vai acontecer, só que até aqui, me parece, aqui é mais a praia do nosso macroeconomista aqui, mas, assim, pelo que eu tenho visto com ele, assim, até aqui parece mais conjuntural. É claro que os BCs, de uma certa forma, vão reagir, vão ter algum tipo de reação, mas parece mais conjuntural. Para a gente está mais assim. A gente deve ter uma inflação um pouco mais forte esse ano, sem dúvida, vai afetar. E aí, vindo para o Brasil, a gente está vendo isso impactar diretamente, né, no preço das coisas. Assim, a gente vai no supermercado, está mais caro, e está mesmo, e vai continuar ainda um tempo. Só que aí você começa a esbarrar em outras coisas. Questão de substituição, uma série de efeitos que você tenta mitigar um pouco, mas ainda está muito difícil. Tive uma matéria esses dias que eu vi, me surpreendeu até, assim, os supermercados estavam usando menos aquelas bandejas com a carne fatiada e usando mais a carne inteira para reduzir o custo, por exemplo, assim, para tentar mitigar. É interessante, assim, realmente o mercado vai se virando, vai se adaptando, mas essa pressão inflacionária ainda existe. Né? No Brasil, então, a questão de carne, você tem um momento do ciclo do boi na virada, na nossa visão, mas ainda muito puxado, assim, muito pesado, muito apertado. Né? O boi está caro. Mas tudo indica que o ciclo do boi deve melhorar daqui para frente e deve ter mais disponibilidade de carne. Então, quer dizer, você tem realmente uma demanda grande, e sem contar que a América do Sul, de um modo geral, ganhou participação de mercado em relação à Austrália com a China, né? De proteínas e de grãos, enfim. Então, a China está numa toada muito forte e a gente está cada vez mais... Lá na China tem uma questão que é importante, que é o seguinte, assim, quando as pessoas lá começam a migrar para a classe média ou para a cidade, a dieta muda, o consumo de proteína por pessoa aumenta, né? A pessoa só... É que na China tudo é superlativo, né? Se eu pegar lá 1% da população agora vai comer uma vez na semana no McDonald's, o consumo de carne arrebenta. É um negócio enorme. Então, tudo isso são vários... E aí você combina isso com uma oferta que teve problemas por conta da pandemia, você tem realmente E aí você teve também a peste suína na China, então você tem uma série de questões ali que estão realmente puxando o preço. Para a gente é um ano com essa pressão de custo. Não parece que é para sempre, não me parece ser para sempre, em algum momento se ajusta, mas é um ano realmente de pressão inflacionária de custos. Né? Legal, legal. E outra questão que eu queria perguntar para você também sobre os resultados, vamos falar um pouco de bancos também. Inadimplência é uma das questões que mais dão medo para os bancos, né? A gente viu os PDDs, né, as provisões para dívidas duvidosas dos bancos no ano passado chegar a níveis astronômicos, né, jamais vistos. Né, diminuíram ao longo do ano, no terceiro trimestre, no quarto trimestre, a gente já viu uma redução, mas já nesse primeiro trimestre eu vi que eles ainda mantiveram um nível considerável de provisões para dívidas duvidosas. Né? Qual é a opinião de vocês sobre o risco de inadimplência, sobre os bancos? Qual é a opinião de vocês sobre a estratégia dos bancos tão conservadora? De fato, no passado, eles colocaram de lado valores muito expressivos sem ter que usá-los, porque a inadimplência, de fato, não ocorreu. Vocês acham que isso vai acontecer esse ano também, ou o cenário pode mudar? Não, eu acho que esse ano as coisas começam a ficar mais parecido com o normal. Né? Então, assim, isso significa que o banco vai desmontar um pouco, vai reduzir um pouco o nível de provisionamento, isso ajuda o lucro, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que é um caminho, acho que não é uma trajetória linear. Né? Talvez tenha idas e vidas ali. A gente pode ter realmente uma piora, né, na inadimplência. Os bancos também, muito lá atrás, estavam muito ajudando também, né, de uma certa forma, as empresas dando umas linhas de capital de giro, de linhas mais curtas, né, renovando essas linhas de crédito, e talvez agora os bancos vão começar a tentar normalizar isso e, obviamente, ser um pouco mais restrito nessas linhas mais de capital de giro. Por outro lado, eles querem provavelmente mudar um pouco o mix da carteira, tentar alongar mais.
tentar buscar créditos mais corporativos, de longo prazo, que dão mais retorno também. Quer dizer, que tem mais um nível de inadimplência mais baixo. Né? Retorno, na verdade, os juros é até menor. Mas a gente vê, assim, essa normalização não é um caminho, não é uma linha reta, existe uns problemas no meio do caminho. O nível de provisionamento, embora ele deva cair, a gente deve ver uma piora um pouco aí, né, ainda na inadimplência, muito por conta dessa mudança. Só que a gente tem um colchão de provisão feito lá atrás, né, em 2020. É por isso que você pode provisionar menos sem comprometer o balanço do banco. Né? Então, você tem uma melhora de lucro, talvez uma piora pequena em inadimplência, mas um nível de provisionamento menor. Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo me faz, e que eu sempre evito responder. E o dólar, hein? Qual é a opinião de vocês sobre o dólar? Porque lá fora o Fed está continuando a injetar trilhões na economia, a política monetária e fiscal expansionistas estão a todo vapor, e o dólar já está dando sinais de forte queda aqui com o câmbio e com o real, né? Qual é a opinião de vocês? A gente não tem um dólar, assim, a gente não tem um dólar super forte pro ano, nem também um real muito forte. Provavelmente o que a gente tem aqui é mais uma acomodação também ali, 5 e 30, 5,40. Eu posso estar errando aqui o número aqui, tá? Mas é mais ou menos ali 5 alguma coisa, não é muito diferente do que temos aí. A gente não tem uma ruptura muito grande pro ano de câmbio. Pode ter uma volatilidade realmente, mas a gente provavelmente não há ainda uma clara ruptura. Aí depende de uma série de coisas. A gente virou realmente refém do fiscal. Assim. Não é refém, não chega a ser ainda, mas tomou uma proporção muito grande, né, a questão fiscal no Brasil, e tem afetado bastante. Assim. Então, por enquanto, o que a gente tem de elemento na mesa, a gente ainda tem algumas coisas para acontecer no Brasil, tipo, algumas reformas que podem mudar bastante, mas por enquanto a gente tem mais ou menos um dólar próximo do que está aí, em torno de 5,40. Legal, legal. Perfeito, então. Gente, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o nosso querido Pedro Serra, que é gerente da Research, da corretora ativa lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado por sua participação conosco, Pedro. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço o convite. Pode chamar quando quiser. É um prazer, com certeza teremos mais ocasiões. Vamos então comentar no final desse trimestre e no começo do próximo, né, os resultados das empresas cotadas na B3. E muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui no YouTube e nas redes sociais. Sigam também no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nosso podcast que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. E nosso site suno.com.br/notícias para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.